Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as funções das proteínas. E tem uma coisa que eu preciso explicar, que é o porquê desse capítulo existir. Porque o Lehninger poderia muito bem só falar sobre as proteínas e já partir para as enzimas e depois para os carboidratos, para os lipídios, para os próximos assuntos. Só que as proteínas elas são tão importantes no nosso corpo que tem um capítulo específico para introduzir você nas funções delas. Então, o objetivo desse capítulo, Funções das Proteínas, é apresentar para você de que forma as proteínas agem no nosso corpo. Todos os processos que vão ser explicados nesse capítulo do Lehninger, você não precisa necessariamente entender eles por completo, você não precisa entender eles por detalhes, até porque o Lehninger não explica eles em super detalhado, quando ele vai falar, por exemplo, sobre a contração muscular, as proteínas da contração muscular, ele não explica super detalhado, é uma coisa mais resumida. Por quê? Porque o objetivo do capítulo é mostrar para você a importância das proteínas e como elas cumprem diversas funções no nosso corpo e de que forma elas cumprem essas funções. Se você retira a água do seu corpo, o que vai sobrar mais é proteína. Eu falei isso quando a gente estudou a estrutura das proteínas. As proteínas elas cumprem papéis muito importantes de regulação, de transporte, de estruturação. Então as proteínas são o tipo de macromolécula mais importante do seu corpo. Não é o carboidrato, não é o lipídio, é a proteína que permite que a vida exista de forma complexa. Ela faz esses trabalhos específicos porque ela tem uma estrutura que pode ser complexa. A gente estudou a estrutura da proteína, como ela é formada lá, os aminoácidos e tal, e é devido a essa estrutura complexa que ela consegue realizar funções muito específicas. Porque pensa, quem é que faz contração muscular quando o seu músculo contrai? Quem é que realiza isso? Proteína. E para realizar essa função, você acha que a estrutura delas poderia ser simples, que nem a de um carboidrato, que nem a de um lipídio? Não, tem que ser uma estrutura complexa, uma estrutura que permita vários tipos de ligação ocorrendo, essa ligação ocorre aqui, aí entra outro agente químico, aí cancela essa ligação, aí faz outra. Então precisa haver uma estrutura complexa implícita na proteína para que ela realize funções diferentes. A proteína, a macromolécula, a molécula chamada proteína, ela precisa ter uma estrutura complicada para ela conseguir realizar funções complicadas, porque ela realiza funções complicadas. Já falei sobre a contração muscular, mas tem também o transporte de oxigênio pela hemoglobina. O transporte de oxigênio é uma função relativamente complexa. E para essa função complexa ocorrer, você precisa de uma estrutura complexa. E essa estrutura complexa só poderia ser a proteína. Não dá para você viver só com lipídio e carboidrato, que são estruturas simples comparadas às proteínas, e achar que eles vão conseguir realizar funções complexas. Não vão. Quem realiza as coisas complexas são as proteínas. Então é isso que eu quero que você entenda. A proteína, devido a ela ter uma estrutura complexa, ela consegue realizar funções difíceis, funções específicas, como contração muscular, como transporte de oxigênio, como a defesa do seu corpo contra micro-organismos. Quem faz isso é proteína. E é isso que o Lehninger mostra nesse capítulo, é isso que a gente vai ver hoje. Então, o objetivo aqui é aprender que elas fazem essas funções e aprender mais ou menos como elas fazem essas funções. Não tem como a gente começar a falar sobre como elas realizam essas funções sem você entender o conceito de ligante. Então, a gente viu que as proteínas são formadas por aminoácidos, por longas cadeias de aminoácidos. Aí você tem a estrutura primária, secundária, terciária. Proteínas, para elas realizarem funções complexas, elas precisam estar fazendo ligação, quebra ligação, e aí entra um agente químico, e aí esse agente químico cria outra ligação ou quebra outra ligação. Então elas precisam estar se ligando a todo momento em uma coisa ou soltando essa coisa. Um exemplo disso é a hemoglobina, que precisa transportar oxigênio, ou seja, ela precisa de uma forma de pegar esse oxigênio e precisa de uma forma de soltar esse oxigênio e depois se ligar ao gás carbônico. E como é que ela faz isso? A gente vai ver em detalhes daqui a pouco.
Mas por enquanto eu quero que você se concentre nesse conceito. A proteína, ela precisa estar fazendo ligações e quebrando ligações para ela conseguir realizar atividades complexas, atividades difíceis de se fazer. Então, para que a proteína faça essas ligações e quebre essas ligações, ela precisa se ligar. E para ela se ligar, ela precisa de um local para se ligar. Esse local a gente vai chamar de sítio de ligação. O sítio de ligação é um local na proteína na qual ela realiza uma ligação específica com alguém. E com quem ela vai se ligar? Vai depender do tipo de proteína. Proteínas diferentes vão se ligar com caras diferentes dependendo da função dela. Se a função da proteína for transportar oxigênio, então ela vai ter um sítio de ligação, ou seja, um lugar para se ligar ao oxigênio. Se a função dela for matar um vírus que está dentro de você, então ela vai ter um sítio de ligação que vai detectar células infectadas por esse vírus ou detectar o próprio vírus e eliminar ele. Toda vez que o ligante se liga no sítio de ligação da proteína, ocorre, na maioria das vezes, uma mudança conformacional na proteína. Como assim? Ela vai mudar de forma. E por que é que ela muda de forma? É mágica? Não. Porque quando o ligante ele se liga no sítio de ligação, como essa ligação é química, vai ocorrer uma alteração no equilíbrio das forças bioquímicas que estão envolvidas ali, que isso muitas vezes você não precisa saber como essas forças se alteram, porque isso é muito específico, tipo, você não precisa saber de que forma a estrutura se altera na maioria das vezes, mas você tem que saber que quando o ligante ele se liga no sítio de ligação, a proteína ela vai mudar de forma. Por que é que ela muda de forma? Porque ocorre uma alteração no equilíbrio bioquímico ali das ligações. Não tem todas as ligações químicas que a gente falou sobre os aminoácidos e tal. Então, vai alterar um pouco essas ligações, seja a posição ou a carga, alguma coisa assim. Vai alterar um pouco essa posição e a proteína ela vai ter uma alteração na forma. Então, as proteínas, elas são muito importantes para cumprir várias funções complexas no nosso corpo. Como elas cumprem essas funções complexas? Geralmente elas têm um lugarzinho onde se encaixa alguma coisa. E o que é essa coisa que vai se encaixar? Vai depender de qual a função dela. Então, a proteína ela tem um lugarzinho onde se encaixa alguma coisa. O nome desse lugarzinho é sítio de ligação. Nesse sítio de ligação vai vir o ligante, ou seja, aquilo que ela vai se ligar. Se for transportar oxigênio, vai ser o oxigênio. Se for, por exemplo, a proteína muscular, elas vão se ligar entre elas ali. Então, assim vai. Então, nesse sítio de ligação, o que vai se ligar ali vai depender da função da proteína. Quando ocorre essa ligação, a proteína ela muda de conformação, ou seja, ela muda um pouco a forma. E ela muda essa forma porque existe uma alteração ali no equilíbrio bioquímico, ou seja, nas ligações, vai mudar um pouco o formato. Agora que você entende a estrutura geral desse processo, vamos para algumas funções específicas, começando pelo transporte de oxigênio. Essa imagem que você está vendo aí na tela, eu sei que é assustadora, mas eu quero que você olhe para esse ferro lá no centro da imagem B. Procura aí, a imagem B, a segunda. Tá vendo esse ferro ali? Ele está em volta de uns traços rosa. Tá vendo o ferro? Pronto. Essa imagem parece assustadora de entender, mas é muito simples. Eu quero que você olhe para esse ferro. O oxigênio, ele é pouco solúvel no sangue, ele não se dissolve bem no sangue. Tá bom, então como é que as proteínas elas conseguem transportar oxigênio? Existem alguns caras chamados metais na tabela periódica e eles são muito bons em se ligar com o oxigênio. Então as proteínas elas vão se aproveitar dessa propriedade dos metais para que eles se liguem ao oxigênio. Então elas vão pegar um metal e usar esse metal para pegar o oxigênio e aí transportar pelo corpo para fornecer oxigênio às nossas células. Como é que ela consegue usar esse metal? Como é que ela consegue pegar esse metal? Existe uma estrutura chamada M. O nome dessa estrutura é M. O que é M? M é essa estrutura que você está vendo aí na figura B. É tudo isso. Tá vendo? Entendeu por que é que tem o ferro aí no meio?
A estrutura M é uma estrutura que a gente usa, a gente não, né? As proteínas vão usar para ter um ferro ali no meio, e esse ferro que vai conseguir capturar o oxigênio. Vou repetir, o oxigênio não se dissolve bem no sangue. Para a gente transportar o oxigênio no sangue, as proteínas precisam de usar um metal, porque metal se liga bem em oxigênio. Para ela ter esse metal, ela precisa de uma estrutura ali para ter o metal. E o nome dessa estrutura é grupo M. H-E-M-E. Grupo M. Olha, você já começa a pensar em hemoglobina. Então, grupo M é uma estrutura que tem um ferro no meio e que usa esse ferro para capturar o oxigênio e levar para as células. Lembra disso. Você precisa memorizar a estrutura M? Não, não precisa. Você só precisa saber que é uma estrutura que tem um ferro no meio e esse ferro vai carregar oxigênio. O M, ele não é a proteína em si, ele é um grupo prostético. Grupo prostético é algo que está ligado à proteína. Eu falei isso na aula de estrutura das proteínas, na aula passada. Grupo prostético é tudo aquilo que está ligado à proteína e que não é a proteína. Então, é uma coisa que está na proteína, não confundir com ligante. É uma coisa que já tem na proteína. É uma coisa que já tem na proteína, mas que não é proteína, é outra coisa. O grupo M é isso. O grupo M é uma estrutura que está ali no meio da proteína. E no meio do grupo M vai ter o ferro. Vamos revisar o raciocínio, porque eu sei que pode ser difícil de pegar de primeira, se você nunca teve contato com isso. O oxigênio não se dissolve bem no sangue. Para a gente transportar o oxigênio, precisamos usar uma estratégia. A estratégia é pegar um metal, porque o metal se liga bem em oxigênio. Qual metal a gente usa? O ferro. Só que o ferro ele não pode ficar solto. Se ele ficar solto e reagir com o oxigênio, vai acabar ocorrendo uma reação tóxica para o nosso corpo. Então ele tem que estar pendurado em algum lugar, vamos dizer assim. Vamos falar assim, vamos? Pendurado em algum lugar. E onde é que esse ferro fica pendurado? Ele fica no grupo M. E o M fica na proteína. Então, a proteína que transporta oxigênio no nosso corpo, como é que ela faz isso? Tem lá a proteína e ela tem uma estrutura no meio dela chamada grupo M. Esse grupo M tem um ferro no meio, um átomo de ferro. É nesse ferro que o oxigênio vai se ligar. Entendeu agora? Se não entendeu, volta algumas vezes até você entender, olhando essa estrutura aí. O grupo M, como é que ele fica em relação ao ferro? Qual é a posição? Essa figura C aí é a proteína. Essa parte em azul é o grupo M. O ferro fica ali no meio. Se você imaginar, olha para a figura D. Olha para a última figura, a D, bem pequenininha, lá no canto. A figura D, tá olhando? Beleza. Tá vendo essa parte plana, esse papel, esse retângulo plano aí? Isso é o grupo M. Tá vendo que o ferro fica no meio? Então o ferro ele fica no meio do grupo M. Só que a posição dele não é reta com o grupo M. O ferro ele fica, como você pode ver nessa próxima figura, ele fica um pouco abaixo. Não é tão abaixo, eu que puxei demais, mas ele fica um pouco abaixo do plano. E o que é que acontece quando o oxigênio se liga? Quando o oxigênio se liga, o ferro ele vai ficar reto com o plano. Ele vai ficar bem no meio do plano. Lembra que quando alguma coisa se liga na proteína, ocorre uma mudança conformacional? Por que é que essa mudança conformacional ocorre? Lembra que eu falei que é porque existe uma alteração nas forças elétricas ali, ou alguma alteração nas forças das ligações. Não importa por que essa alteração ocorre, você só precisa saber que essa alteração ocorre mais ou menos porque existe uma alteração nas forças envolvidas ali. Então, quando o oxigênio se liga ao ferro, o ferro ele fica um pouco mais reto com o grupo M. Lembra, essa barra no meio é o grupo M.
Lembra que eu falei que o ferro fica no meio e que ele fica um pouco mais afastado? Lembra que eu mostrei a figura? Eu vou voltar, ó. Lembra que eu mostrei a figura lá, a figura D, ó, onde o grupo M, ele é tipo um papel plano e o ferro fica no meio? Aí, lembra que eu falei que o ferro fica um pouco mais para baixo? Então, quando o oxigênio se liga no ferro, esse ferro ele vem para ficar bem retinho, bem certinho com o plano, que é o grupo M. Meu Deus, quanta coisa difícil. O que é que eu preciso saber aqui? O que é importante? Vamos lá. É importante você saber que as proteínas cumprem funções específicas e que elas precisam se ligar a outros caras para cumprir essas funções específicas. Para elas se ligar, elas têm um sítio de ligação e aí elas conseguem cumprir funções determinadas no nosso corpo. Nesse caso, a gente está vendo a função de transportar o oxigênio. Para pegar o oxigênio, tem que ter um metal, porque o metal vai se ligar bem com o oxigênio. O metal não pode ficar solto, ele tem que estar em algum lugar. Onde ele fica? No grupo M. O grupo M, ele vai ser uma coisa que está no meio da proteína, pregado na proteína, ou seja, um grupo prostético. O grupo prostético é tudo aquilo que está pregado na proteína, mas não é a proteína. Então, o grupo M ele vai ser um grupo prostético pregado na proteína. No meio do grupo M vai ter um ferro. O ferro ele não fica totalmente certinho com o plano do grupo M. Quando o oxigênio se liga, há uma alteração ali nas forças bioquímicas envolvidas e aí o ferro fica certinho com o plano do grupo M. E aí fica lá o grupo M com o ferro certinho no meio, o oxigênio ligado e agora essa proteína pode viajar pela nossa circulação, levando esse oxigênio para quem precisar no nosso corpo. Deu para entender? Então, é um pouco complicado se você nunca teve contato com esse assunto. Porém, se você voltar e tentar entender o raciocínio certinho, você vai conseguir. Porque é simples. A proteína precisa cumprir uma função, precisa do sítio de ligação e dependendo da proteína ela vai se ligar com alguém. E quando ela se liga, existe uma alteração ali na forma. Outra imagem para você entender melhor aí, ó. Eu quero que você olhe para essa imagem C primeiro. A imagem C é o normal, o que acontece normalmente. Então você tem o grupo M é isso que está em vermelho. Lembra que ele é plano, ele fica reto. A gente viu uma imagenzinha como se ele fosse um papel. Então o grupo M é isso que está em vermelho. Tá vendo lá o ferro? Ó? Tá vendo que o ferro está certinho no meio do grupo M? Por que é que ele está certinho? Por que é que ele está tão alinhado com o grupo M? Porque o oxigênio já está lá. Ó. Tá vendo o oxigênio em cima do ferro? Você tem o oxigênio. E como esse oxigênio fica lá? Por que é que ele não se solta? Porque assim que ele se liga, vem outro aminoácido aqui, ó, uma cadeia de aminoácidos em cima e ajuda a estabilizar. Tá? Então tá vendo que quando o cara se liga na proteína, ocorre uma mudança conformacional e essa mudança faz aquela ligação ficar um pouco mais estável. Então, o que é importante você estar entendendo aqui é que as proteínas elas ficam fazendo essas ligações e quebrando ligações. E é devido a essa capacidade que elas conseguem realizar funções específicas. Porque elas estão transportando alguma coisa, fazendo alguma função. Por quê? Porque elas conseguem criar uma ligação, aí depois essa ligação, quando não precisa mais, ela se quebra. E aí depois já faz outra ligação e assim vai. E aqui a gente está vendo em específico a função de transporte de oxigênio. Agora eu quero que você olhe lá para a imagem B, lá em cima, ó, canto superior direito. Tá vendo a imagem B? Tá vendo que não é um oxigênio que tem ali com ferro, é um monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO, olha aí. E por que é que ele está mostrando esse CO aí? Porque o monóxido de carbono ele vai se ligar melhor ao ferro do que o oxigênio. Então, por isso que a intoxicação por monóxido de carbono é uma coisa tão perigosa. Porque ele consegue se ligar melhor ao ferro do que o oxigênio. Portanto, ele consegue roubar o lugar que o oxigênio tem nas hemoglobinas, nas mioglobinas, nas globinas no geral, que são essas proteínas que transportam oxigênio. O monóxido de carbono consegue roubar isso. E aí você tem intoxicação por monóxido de carbono. Sabe aquele pessoal que vai ligar o carro na garagem, aí sei lá, a garagem está trancada por algum motivo e aí a fumaça começa a subir? Então, o monóxido de carbono ele vai roubar o lugar do oxigênio.
E aí, sem o oxigênio, suas células não funcionam. Entenda, para suas células funcionarem, elas precisam de oxigênio. O oxigênio que você inspira na respiração, ele vai para a sua circulação e é levado pelas globinas até as suas células. E como é que ele é levado? Desse jeito que a gente está vendo agora, com o oxigênio se ligando lá no ferro que tem no grupo M das globinas. A mioglobina é essa molécula que a gente viu até agora, que é essa da imagem C. Ela só tem um grupo M, essa é a mioglobina. Ela está no seu músculo. Então ela vai ajudar tanto no transporte quanto no armazenamento de oxigênio para o seu músculo. Só que no seu sangue existe uma outra globina, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela vai ter 4 grupos M. E ela vai ter 4 grupos M em 4 subunidades diferentes. Então olha aí, ó. Você está vendo que tem alfa 2, olha aí, alfa 2 em cima, beta 2 embaixo, aí beta 1 em cima e alfa 1 embaixo. Procura aí, eu quero que você procure alfa 2, beta 1 e alfa 1. Isso são subunidades. Cada subunidade dessa tem um grupo M. Procura aí o grupo M, ó, é o vermelhinho, tá vendo? E o que é que tem no meio do grupo M? O que é? O ferro, tá vendo? Então, cada subunidade dessa, tá? Hemoglobina, tem um grupo M. E cada grupo M, como você sabe, como a gente já viu, tem um ferro no meio. E é nesse ferro que vai ser transportado o oxigênio. Então a mioglobina, ela só consegue pegar um oxigênio, cada mioglobina. Cada hemoglobina consegue pegar 4 oxigênios. Por quê? Porque ela tem 4 grupos M. Não é só isso, porque como eu já falei para vocês, quando ocorre uma ligação na proteína, ela tem uma mudança de estrutura. E essa mudança de estrutura, obviamente, vai favorecer essa ligação. Então, quando uma subunidade se liga ao oxigênio, o que é que acontece? Vai haver uma mudança estrutural ali, que vai fazer com que as outras aumentem a afinidade por oxigênio. Ou seja, as outras subunidades vão querer mais oxigênio também. Então, uma vez que o oxigênio se liga a um desses ferros aqui no grupo M de uma subunidade, as outras também vão querer se ligar ao oxigênio. A afinidade delas por oxigênio vai aumentar. E qual a importância disso? A importância disso é que vai aumentar a capacidade da hemoglobina pegar oxigênio de acordo com a demanda. Quando uma parte da hemoglobina se liga ao oxigênio, ela faz com que as outras se liguem melhor. Então, a própria alteração na demanda por oxigênio faz com que muito mais oxigênio seja fornecido para aquela parte do corpo. E aí você vai ter uma curva que chama curva sigmoide, que é quando a curva aumenta de uma forma abrupta. E aumenta de uma forma abrupta porque cada subunidade dessa faz com que as outras se liguem melhor. Então você só precisa colocar um oxigênio aqui que vai facilitar o trabalho das outras. E aí a curva, quando você for olhar no gráfico, vai ser sigmoide. Eu não quero que você fique analisando por detalhes o gráfico. Eu quero que você entenda apenas que a hemoglobina tem 4 subunidades, cada uma delas tem um grupo M. Quando o oxigênio se liga a um grupo M, ele faz com que as outras se liguem melhor ao oxigênio. Como as outras vão se ligar melhor, isso vai aumentar o fornecimento de oxigênio para aquela parte do corpo que está precisando. Quando você for colocar isso num gráfico, você vai ter uma curva sigmoide, que é um aumento abrupto do fornecimento de oxigênio. Entendeu isso? Tá, beleza. Você não precisa entender em mais detalhes do que isso, pelo menos na bioquímica. A hemoglobina, ela pode sofrer uma alteração. Essa alteração vai se chamar anemia falciforme. Não é a única, provavelmente não é a única alteração que pode sofrer, mas é a principal aqui que a gente vai ver. A anemia falciforme, ela é uma disfunção no formato e na função da hemoglobina. Ao invés dela ter o formato normal que você está vendo na figura A, você vai ter um formato ou muito desfigurado ou em foice, como essas hemoglobinas da figura B, esses eritrócitos da figura B. E o que é que vai acontecer devido a isso? Ela não vai transportar oxigênio da maneira como deveria,
E esse formato de foice vai fazer com que elas fiquem fazendo agregados umas com as outras. E quando elas formam esses agregados em vasos muito finos, elas tapam o vaso, impedem que o sangue passe. Isso vai causar muita dor na pessoa que tem esse problema. E além de causar muita dor, pode causar isquemia, ou seja, está impedindo ali uma parte do corpo de receber sangue. E por que é que essa alteração ocorre? Por causa da alteração de um aminoácido na posição 6 das cadeias beta. Lembra que cada hemoglobina tem 4 subunidades, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Então, nas duas cadeias beta, na posição 6 dos aminoácidos, lembra que eu falei na aula passada que toda proteína ela é formada por uma sequência de aminoácidos que eles vão se dobrando, se juntando, todo o processo lá, estrutura secundária, terciária, lembra? E o que é que aconteceu ao alterar um deles? A proteína vai vir com defeito. Então, se você pegar as duas cadeias beta da hemoglobina e alterar o 6º aminoácido delas, no lugar de glutamina, vai ter uma valina. Se ocorrer essa alteração, aí você vai ter a anemia falciforme. Ou seja, os eritrócitos vão ter esse problema aí no formato. Isso aqui é importante para você ver como a cadeia de aminoácido, se ela for alterada, pode resultar em doenças relevantes para a clínica. Então, a alteração de um único aminoácido na posição 6 das cadeias beta da hemoglobina faz com que essas nossas células sanguíneas venham com formato anormal e cause anemia falciforme. Tem outra coisa importante sobre a anemia falciforme que você tem que lembrar. Existe uma doença chamada malária, que é uma doença que afeta o sangue. Não vamos entrar em detalhes, mas a anemia falciforme, ela promove uma resistência à malária. E aí, em alguns países, por exemplo, da África, onde você tem uma alta incidência de malária, vai existir as pessoas que têm anemia falciforme vão resistir um pouco mais à malária. E aí, isso vai fazer com que mais pessoas tenham anemia falciforme. Por quê? Porque quem não tem anemia falciforme, lembrando que vai ser uma versão mais branda, uma versão mais fraca da anemia falciforme, mas quem não tem anemia falciforme nesses locais tem mais chance de morrer para a malária. E aí, muitas pessoas vão ter anemia falciforme. Por quê? Porque vai ser uma pressão seletiva. Quem tem anemia falciforme, numa forma mais branda, consegue sobreviver à malária. Quem não tem, é mais provável que vá morrer nesses locais. Essa foi a nossa aula sobre mioglobina e hemoglobina, as proteínas transportadoras de oxigênio. Existem mais proteínas transportadoras de oxigênio, que em geral são as globinas. Essas são as duas principais. Esse capítulo ainda não terminou. Esse capítulo ele é dividido ele explica um pouco da função das proteínas de transportar oxigênio, ele explica um pouco das funções das proteínas relacionadas à defesa do organismo e ele explica um pouco sobre a contração muscular, a função das proteínas na contração muscular. Só que eu não queria criar uma aula com esses 3 assuntos juntos, porque eles são relativamente complicados, embora, como eu disse, seja uma forma mais resumida deles. Isso aqui é uma forma resumida. Você vai ver esse assunto em mais detalhes em outras matérias, como fisiologia, por exemplo. Mas esses assuntos são tão complicados que eu não quis fazer uma aula com os 3 juntos. Então eu vou separar esse capítulo de funções das proteínas em 3 partes. Essa parte que a gente viu agora vai da página 157 até a 174. Então, livro do Leniger, páginas 157 a 174. Funções das proteínas, hemoglobina e mioglobina, para você estudar. Antes da gente terminar essa aula, eu queria mostrar para vocês onde a gente está, porque eu sempre disse aqui que você tem que ter um pensamento holístico, um pensamento sistemático, você tem que ver o todo, você tem que saber onde você está e para onde você está indo quando você se estuda por livro-texto, quando você faz um estudo aprofundado ou avançado em um assunto, que são os estudos de faculdade.
Você está vendo aí os assuntos da bioquímica. Então ela começa com os fundamentos, aí depois água e ligações bioquímicas, aí depois você entende as proteínas, entende algumas funções das proteínas, depois a gente vai para enzimas, que são as proteínas, eu diria, as mais importantes do nosso corpo. Aí a gente tem os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, que são os negócios do DNA. E aí nós temos o metabolismo de carboidratos, ou seja, o que é que ocorre com o carboidrato quando você come, quando você metaboliza, ou quando você precisa fazer eles, que o nosso corpo consegue. O que é que ocorre com os lipídios dentro do nosso corpo? Como é o metabolismo de lipídios? Como é o metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos? Então, aprendeu isso aqui, aprendeu bioquímica. E você vai aprender como? Aqui, é claro, e no livro do Leniger. Porque eu sempre defendo que depois da aula você tem que ir para o livro. E a gente já cobriu esses assuntos aí. A gente viu os fundamentos da bioquímica, água e ligações bioquímicas, proteínas, né, estrutura. E agora a gente está vendo algumas funções das proteínas, que vai ser hemoglobina e mioglobina, que foi essa aula. Aí a gente vai ver um pouco sobre as funções das proteínas do sistema de defesa do organismo, os anticorpos. E finalmente a gente vai ver um pouco da função das proteínas em relação à contração muscular. Aí depois a gente vai para enzimas e continua. Carboidratos, vamos ver os lipídios, os ácidos nucleicos e vamos ver como essas coisas são metabolizadas. Ou seja, como é que é quebrado no nosso organismo depois que entra, ou se é possível criar eles do nada não, né? Criar eles dentro do nosso corpo a partir de alguma coisa quando está precisando. Basicamente o que você tem que aprender em bioquímica é isso. Parece complicado, parece um livro enorme que você nunca vai entender, que isso aqui é um nível que só Paulo Musi consegue entender, só os cabas que são do YouTube, que são mas não é. Esse livro aqui você precisa aprender para você ser um bom profissional, dependendo da sua área também, né? Você precisa aprender isso aqui para você ser um bom profissional, mas você não precisa aprender tudo. Você tem que ter a base de tudo, não aprender tudo. E é isso que a gente está ensinando aqui, você ter a base de tudo isso, você aprender isso aí, porque isso aí é como o nosso corpo funciona, o que é que ele faz com as moléculas, o que é que está acontecendo no nosso corpo quando a gente come, o que é que está acontecendo quando certa função é ativada no nosso corpo, é isso aí. Isso aqui vai ser a base de várias outras matérias importantes e vários outros conhecimentos importantes que você vai adquirir depois. Mas sobre hemoglobina e mioglobina é isso. Bons estudos e até a próxima.